Meus amigos, que beleza! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu estou dando início a uma nova proposta, uma nova série aqui no canal. Você já conhece a série Leituras. E agora estou dando início à série Biografias, em que eu falo sobre a vida e a obra, mas mais especificamente a vida de grandes poetas da história da literatura. E nada melhor do que começar pelo começo. Então vou falar sobre aquele que é considerado o fundador, o criador da literatura ocidental, o Homero. Bom, assim como vários outros poetas da época e alguns posteriores também, a biografia de Homero é muito nebulosa, ela é muito difícil de precisar datas, locais, ou até mesmo a veracidade da história sobre a vida dele. Bom, só para situar um pouco vocês, caso você não lembre quem é Homero, ele é o autor de alguns livros muito reconhecidos, como este aqui, deixa eu mostrar melhor, que é a Ilíada, a Guerra de Troia, para quem não sabe, quem assistiu o filme Troia, baseado nesse livro, e a Odisseia, que eu acho, na verdade, mais legal. Deixa eu arrumar aqui na luz. Opa, não sei se dá para ver. Bom, a Odisseia eu acho muito mais legal. Ela é interessante também, a Ilíada, mas a Odisseia, na minha opinião, é um livro muito melhor. Eu tenho aqui também os Hinos Homéricos, da editora Unesp, e essa edição é muito legal porque ela é uma edição bilíngue, então ela tem o grego e o português. Eu achei isso sensacional. Se você quer um vídeo específico falando sobre esses livros e outros, enfim, deixa aí nos comentários se você quer algo desse tipo nessa linha, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre a vida de Homero e não sobre as obras. Bom, o Homero, ele é supostamente autor dessas obras, mas como a biografia dele é muito nebulosa, muito difícil de precisar, existe uma linha de pensamento dentro da história da literatura, dentro dos historiadores da literatura, que acreditam que Homero, na verdade, nunca existiu e que esses livros, na verdade, foram poemas compilados de várias tradições, foram escritos por vários autores e esse personagem, Homero, esse poeta mítico foi criado para ser considerado o autor de poemas que, na verdade, não eram escritos por uma pessoa só. Mas como isso é uma coisa muito na teoria, né, nós vamos considerar aqui, neste vídeo, Homero como sendo uma pessoa real que compôs esses poemas que estão nesses livros, ok, gente? Beleza. Homero, supostamente, como eu já falei, ele é uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, não se sabe muito sobre a biografia dele, suspeita-se que tenha nascido num território, na época, grego, mas hoje pertencente à Turquia, que é um território muito próximo da onde se passa a história da Ilíada, da Guerra de Troia. Ilíada vem de Ilion, que é como se chamava aquela região lá onde hoje é a Turquia. E supostamente Homero nasceu lá, é bastante nebuloso isso, eu sei. Não tomem isso como verdade incontestável. Bom, Homero, então, ao que se sabe, ele era um aedo. Mas, Guilherme, o que era um aedo? Não se preocupa, eu vou explicar. Na Grécia Antiga, e principalmente no período de Homero, a palavra escrita não era uma coisa muito difundida. E a poesia... então, entrou um cabelo do meu bigode lá na minha garganta, coisa mais nojenta. Bom, na Grécia Antiga, a poesia era uma coisa muito diferente do que a gente pensa hoje. Hoje em dia, a gente pensa em ler poesia, a gente abre um livro como esse, pega uma página e lê. A áspera pedra a epiderme rasgou, cai o herói de joelhos, mas ainda assim contra o solo apoiou-se com ambas as mãos. Cobre-lhe os olhos brilhantes, depressa a caligem da noite. Bom, e você lê um troço desse, que nem eu fiz aqui na série Leituras, li Fernando Pessoa, li Augusto dos Anjos. E no caso do Homero e no contexto da Grécia Antiga, não existia, ou melhor, não era uma coisa muito comum
você pegar um livro, até porque o livro impresso, como a gente vê aqui, era uma coisa que não existia. Os livros eram escritos em papiros, pergaminhos. Então não era uma coisa muito comum você pegar um livro e ler. O poeta, na época de Homero, ele era muito mais próximo de um cantor de rock, do que de um poeta como a gente conhece hoje. Então, existiam dois tipos de poetas, que era o Aedo e o Rapsodo. Lembra lá do filme do Queen, Bohemian Rhapsody? Mais ou menos isso. E quais eram as coisas comuns entre os Aedos e os Rapsodos? Eles eram poetas, cantores itinerantes, eles viajavam por toda a Grécia com a sua lira, cantando seus poemas a quem quisesse pagar. E as pessoas pagavam, porque no contexto da Grécia Antiga era muito comum que os nobres, as pessoas ricas, quando davam uma festa, contratassem um poeta para cantar poemas na sua festa. Seria como talvez hoje em dia você dar uma festa e contratar um DJ. Mais ou menos isso. Então esses poetas, eles eram muito respeitados na sociedade, apesar de serem meio que músicos itinerantes, eles tinham um respeito muito grande. E existia essa diferença entre aedos e rapsodos. Como eu disse, Homero era um aedo e não um rapsodo. Qual a diferença entre os dois? Fica comigo que eu já te explico. O aedo era um poeta que compunha os seus próprios poemas. Então, quando Homero cantava a Ilíada, ele cantava algo que ele mesmo compôs, os versos que ele compôs. O rapsodo não compunha seus próprios versos. O rapsodo decorava versos de aedos e os reproduzia fielmente em festas e celebrações e para quem quisesse escutar. Essa era a diferença. Então, se você fosse comparar, talvez nos dias de hoje, você poderia pensar que o aedo seria o Renato Russo e o rapsodo seria uma bandinha cover da Legião Urbana. Mas, enfim, essa era a diferença. E o Homero, então, ele era um poeta itinerante, um aedo, muito respeitado em vida, supostamente, que viajava por toda a Grécia declamando os seus próprios poemas, enquanto que os rapsodos declamavam poemas de Homero. Bom, suspeita-se, e aí vem as lendas sobre Homero, tá, gente? Ele compôs, supostamente, primeiro a Ilíada, depois a Odisseia, e os hinos que eu mostrei ali é bastante nebuloso as datas, e eu já vou explicar por que é tão nebuloso essas datas. Mas o Homero supostamente era cego. Então, e isso é muito importante por algo que eu vou falar já em seguida. Calma aí. E o Homero era cego. E vamos falar um pouco sobre a morte dele, que não se sabe exatamente quando nem como ele morreu, mas existe uma lenda envolvendo a morte de Homero. E ele diz que como ele era cego, ele morreu à beira do mar, sei lá onde, quando ele pisou numa poça de areia fofa, tipo uma areia movediça, sabe? E ele pisou e tinha um baita de um buraco lá, e aquela areia enterrou ele até o pescoço. E, bom, ele não conseguia sair dali, sei lá por que razão, e tinha uns dois moleque capetinha lá que passavam próximo ali na praia, e escutaram o Homero pedindo socorro e reconheceram que era o Homero que estava ali. Como eu falei, o Homero era uma pessoa muito respeitada, ele era muito famoso, então os meninos foram acudir e sabiam quem ele era. Só que o Homero, por ele ser um poeta famoso, os meninos quiseram fazer uma brincadeira com ele e promoveram uma charada. E se o Homero, como grande poeta, soubesse a resposta dessa charada, os meninos iam ajudar ele. Se ele não soubesse a resposta, significava que ele não era digno de ser Homero, não era digno de ser o grande poeta, eles iam deixar ele para morrer. E a charada, segundo as informações que eu tenho, diz que o que pescamos, deixamos para trás. O que não pescamos, trouxemos conosco. E supostamente o Homero não conseguiu encontrar a resposta e morreu quando a maré subiu e ele morreu supostamente afogado. Gente, com todo o meu respeito, eu acho essa história uma grande balela. Mas enfim, é a história que se conta sobre a morte de Homero. Gente, lembra que eu falei que ele era cego? Pois é. Ele precisava declamar e compor os poemas todos de memória.
E isso é uma coisa muito importante, porque Homero supostamente nunca escreveu um poema. Ele sempre cantava ao vivo. E isso não era uma exclusividade do Homero. Vários outros aedos da época cantavam seus poemas e muitos desses poemas desapareceram da história porque a gente não tem acesso a eles, eles não foram escritos, o que é uma pena. E a obra de Homero ela foi decorada pelos rapsodos, aqueles que repetiam a obra de Homero, e com o passar do tempo, conforme essa tradição de aedos e rapsodos foi caindo em desuso, os aedos e rapsodos foram ficando cada vez mais raros, as pessoas pararam de contratar essas pessoas para cantar poemas em festas, surgiu a necessidade de alguns compiladores de escreverem os poemas de Homero, que são esses que nós temos hoje traduzidos em várias línguas, e eu já li e recomendo a todos que leiam. Mas é isso, gente. Eu me estendi um pouco, falei um pouco sobre a vida de Homero, espero que vocês tenham gostado. E me deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se tem alguma sugestão e principalmente se você quer um vídeo específico sobre esses livros, eu posso falar sobre cada um deles ou sobre outros livros que você queira. Tá certo, gente? Um grande abraço, poetamos hoje, poetaremos amanhã. Um grande abraço, fui!